Olá! No Teleexplica de hoje a gente vai conversar um pouco sobre o Zika vírus. Então, Cíntia, o que é esse Zika vírus? O Zika vírus, ele pertence à família do vírus da dengue, da febre chikungunya, da encefalite, do Nilo. Então, na realidade, eles são uma família de vírus que são transmitidos principalmente pelo mosquito Aedes aegypti. E quais são os sintomas? Como reconhecer se estamos doentes? É importante entender que as doenças elas são muito similares. Os quadros virais eles são muito inespecíficos. Então tem algumas características que clinicamente fazem a gente concluir ou acreditar que está mais para um tipo de vírus ou para outro tipo de vírus, mas eventualmente há necessidade de exames laboratoriais para confirmar o diagnóstico. Por exemplo, o quadro clínico da dengue ele é um quadro de febre alta. Normalmente o paciente tem uma dor retroorbitária posterior, então tem uma dor nos olhos, muito importante. Além disso, ele tem dor no corpo, aquela sensação de corpo pesado, deixa o paciente com muita dificuldade de realizar essas atividades diárias. Já considerando a febre da chikungunya, o que acontece? O paciente também tem a febre alta, tem essa sensação de corpo ainda mais pesado, essa dor no corpo importante, dor no músculo. Além disso, tem uma dor forte nas articulações e tem edema articular. Quando a gente compara com os quadros de Zika vírus que a gente tem até hoje, o quadro ele é um pouquinho mais leve, a febre não é tão alta, a dor no corpo acontece, mas ela não é tão importante e tem também secreção nos olhos com o olho vermelho, que acontece não muita secreção, eventualmente menor, mas o olho normalmente tem um quadro acompanhado de olho vermelho. Esses quadros virais normalmente eles não vêm acompanhados de sintomas de vias aéreas respiratórias. E como quem está nos assistindo pode saber diferenciar essas três doenças? É importante a gente entender que esses quadros virais eles são muito similares. Clinicamente eles apresentam sintomas inespecíficos, então eventualmente se precisa de exames laboratoriais para poder diferenciar um quadro do outro. Clinicamente, em relação a sinais e sintomas, como é que a gente pode tentar diferenciar? Um quadro de dengue, ele é um quadro que tem uma febre alta, o paciente tem uma dor no corpo importante, mialgia, que é uma dor muscular, ele fica bem incapacitado e tem uma cefaleia, uma dor de cabeça, que é uma dor atrás dos olhos. Isso normalmente os pacientes referem, assim, uma sensação de peso sobre os olhos, uma dor importante. Já o quadro da febre chikungunya, também tem esse peso no corpo, essa dor no corpo que é bem importante, a febre alta e a dor articular, ela é importante e pode ter inchaço, edema das articulações. Em relação à febre do Zika vírus, até o momento a gente tem quadros inespecíficos, a febre não é tão alta, os pacientes, assim como nas outras, apresentam lesões de pele, só que no Zika vírus é mais comum essas lesões de pele vermelhas que podem acontecer em qualquer quadro viral, mas que no Zika acontecem, e existe também olho vermelho. Então a diferença é que é um quadro um pouco mais brando. E uma das questões mais importantes, a gente tem como prevenir? Sim, sempre temos alguma forma de prevenção. No caso dessas doenças virais, ainda não existem vacinas para elas. Entretanto, não é medo do Zika vírus, dos vírus da dengue, nem do chikungunya que a gente tem que ter. O que a gente precisa é começar a ter medo do mosquito Aedes aegypti. Ele que realmente é o vilão, ou pelo menos é a melhor forma de prevenção. A gente precisa realmente combater o mosquito e assim diminuir os casos de todas essas doenças virais que estão transmitidas. E o que a gente precisa saber sobre esse mosquito? Como que a gente pode se manter longe dele? Eu acho que uma informação importante é a gente lembrar que esse mosquito ele tem um comportamento diurno. Então a gente não está falando daquele mosquito que tem de noite na casa, do pernilongo. A gente está falando de um outro mosquito, que é o Aedes, que ele tem um comportamento durante o dia, para a gente também se prevenir durante o dia, usando roupas longas, por exemplo. Além disso, o que é importante?
Lembrar que o mosquito, ele coloca os ovos, a fêmea do mosquito, na realidade, coloca os ovos em água limpa parada. Então, todos os depósitos e locais que guardem água, a gente tem que se desfazer ou tentar minimizar a chance de ter locais para essa fêmea do mosquito poder depositar os seus ovos. E, por exemplo, quais locais seriam esses? Bom, são todos os lugares que armazenam água limpa. Então pode ser o pneu que recebe a água da chuva e fica com água limpa lá parada, o pratinho do vaso de planta que fica ali na nossa casa, que a gente água a planta e fica depositada a água, a caixa d'água sem tampa. Então qualquer lugar onde a água fique parada, a gente tem que ter cuidado, sempre lembrando da água normalmente limpa. Além disso, a gente tem que estar vigilante o tempo inteiro. Não é só na nossa casa, a gente também tem papel como cidadão. Olhar a vizinhança, se tiver terreno baldio ou se tiver casas abandonadas, locais que a gente acha que possa existir risco, ligar para a vigilância do município e fazer a denúncia ou fazer o alerta para que medidas possam ser tomadas para que o mosquito tenha a menor chance de proliferação. Então, além das estratégias de redução dessa proliferação dos mosquitos, tem alguma forma da gente se proteger deles? Bom, então além dessa vigilância de olhar o pátio de casa, os troncos de árvores, cuidar com as plantas da família das bromélias que tem depósito natural de água, também a gente tem que lembrar que, se possível, colocar tela nas janelas para evitar a entrada de mosquitos, utilizar roupas longas, calça comprida e blusa comprida. Eu sei que no verão é difícil, tá quente, mas sempre que possível usar repelente no corpo, que é possível gestante usar, crianças usar. Então usar repelente são formas de se proteger do mosquito. E o que você pode nos falar sobre esses casos de microcefalia que estão deixando o país todo em alerta? Bem, todos os dias vão existir novidades sobre esses casos de microcefalia. O que é importante? As mulheres que têm ou tiveram quadro suspeito de Zika vírus vão ter a sua gestação e os nenês acompanhados. A população pode ficar tranquila em relação a isso. O mais importante para as gestantes é lembrar que elas precisam continuar seguindo o pré-natal, dentro do possível se manter distante do contato de pessoas que estão com febre, que estão doentes, dentro das possibilidades, obviamente. Usar repelente, que é uma forma de se proteger, usar roupas compridas, calça e blusa e todos os outros cuidados que evitem a proliferação do mosquito. E o que nós, como população, a gente pode fazer se começar a sentir esses sintomas de febre, enfim? Todo paciente que tiver esses sintomas inespecíficos e constitucionais, ele deve procurar a sua unidade de saúde. Ele deve usar repelente, mesmo se tiver os sintomas, continuar o uso de repelente, exceto se ele tiver lesões de pele, que daí ele procura a unidade, tá? E evitar, para febre, para esses sintomas de dor, usar ácido acetil salicílico, o AS, ou anti-inflamatórios. Então, como a gente viu, todo mundo pode fazer a sua parte, organizando a sua casa, participando de atividades na comunidade, localizando aqueles locais que têm risco e denunciando esses locais, e também, se tiver algum sintoma, procurar a sua unidade de saúde mais próxima da sua casa. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal e também curta nas nossas redes sociais. Obrigada, Cíntia. Obrigada, até mais.